Amém, irmãos? A igreja se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. E aqui diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, e isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ter ceado, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, como toda a nossa ceia, o texto a ser lido é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Aqui Paulo explica a ceia do Senhor, o que nós devemos fazer. Paulo diz que a ceia do Senhor, irmãos, foi instituído, foi criada pelo próprio Deus. Deus estava nos céus dos céus, assentado em seu trono. Ele desce aqui nesta terra pecaminosa, cheia de pecado. Ele desce, deixa a sua glória e vem diante de pecadores para nos mostrar o caminho da salvação. E assim ele ordena ordens à sua igreja. Uma delas é o batismo. Todo aquele que crê será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que é batizado cumpre a ordem do Senhor. O batismo, irmãos, não é um poder. O batismo não vai lhe dar mais conhecimento. O batismo não vai te diferenciar de outros irmãos. Não, o batismo é uma ordem do servo. Aquele que serve ao Senhor, ele obedece ao seu Senhor. Assim também a Santa Ceia é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que creu em Cristo, entregou a sua vida ao Senhor, vive para Ele, tem um bom testemunho de crente, de cristão, este participa da ceia do Senhor. Os irmãos podem me dizer: e aqueles irmãos que não têm um bom testemunho, será que eles podem também participar? A palavra de Deus aqui, a gente acabou de ler que Paulo diz que nós devemos nos analisar, ver como é que está a nossa vida, qual é o nosso proceder, o que é que nós estamos falando diante deste mundo caído. Será que nós estamos sendo parecidos mais com Cristo ou com o mundo? E Paulo diz: cuidado ao participar da ceia, cuidado, tenha cuidado, analise a sua vida para participar da ceia. E se acaso você tiver algo contra Deus, se você tiver algo que suja o nome do Senhor, Paulo diz que deve se arrepender. Deve se arrepender. É um erro, é um equívoco você não participar da ceia, porque a ceia lhe leva ao arrependimento. Se assim você estiver com algo contra Deus, você vai se arrepender do que você fez e irá participar da ceia do Senhor. Porque o contrário, você pode ser culpado da carne e do sangue de Cristo. Ser culpado da crucificação do Senhor, do sofrimento do Senhor. Então, Paulo diz que a ceia é instituída pelo Senhor Jesus Cristo como um memorial, para que toda vez que a gente se ajuntar como igreja e participar da ceia, a gente venha se lembrar de Cristo.
do que ele fez, qual foi o propósito dele aqui nesta terra, depois, após a morte dele, o que foi que ele instituiu. Nós sabemos que todo aquele que crê em Cristo tem a salvação eterna, tem a vida eterna. Nós sabemos que Cristo deu a vida dele naquela cruz para expiar os nossos pecados, foi para pagar os nossos pecados, porque não tínhamos como pagar os nossos pecados, não tínhamos. O preço é altíssimo e nós nunca iríamos pagar, mas Cristo desceu da sua glória, veio nesta terra caída e sofreu o nosso sofrimento. Ele morreu a nossa morte, ele deu a vida dele por mim e por você naquela cruz. Então Paulo diz que toda vez que a gente se ajuntar para ceiar, nós devemos lembrar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite quem foi traído, tomou o pão e, dado graça a ele, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, ele pega o cálice e diz: depois, da mesma maneira também ele tomou o cálice, depois de ter ceado, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beber, em memória de mim. Então, irmãos, a Santa Ceia é um memorial que nós vemos, nós chegamos aqui para lembrar do Senhor, para cair em si como o filho pródigo. No momento do tormento, da dor, da fome, da aflição, ele cai em si, e caindo em si, abriu os olhos. Assim também, irmãos, toda vez que chegarmos aqui à Santa Ceia, devemos lembrar de Cristo como um memorial vivo, porque o nosso Senhor está vivo. Nós sabemos também, irmãos, que a Santa Ceia é um momento de edificação, é um momento que você clama ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um momento que você diz: ó, Cristo vive. Através desse ato de comer o pão, beber o cálice, do suco da uva, você diz publicamente: Cristo vive. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, aqui fala: porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Toda vez que a gente se ajuntar para participar do pão e do suco da uva, nós proclamamos que o Senhor irá voltar. Nós proclamamos: ele vive e ele vai voltar. Este ato, irmãos, de tomar o suco da uva, comer o pão, proclamamos que o Senhor vive, que o Senhor está vivo, que ele vai voltar. Então este ato é um ato de edificação para a sua igreja. Este ato é um ato para cada um de nós nos edificar, caindo em si que o nosso Senhor vive e ele voltará. Esta é a nossa grande esperança, a vinda do Senhor. Então hoje, o que nós estamos fazendo aqui, proclamando ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que ele morreu naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. O Pai aceitou o sacrifício perfeito e hoje, agora, esse exato momento, ele está à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por sua igreja. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Então todas as vezes que chegamos aqui, uma vez no mês, nós proclamamos, nós falamos, a nossa atitude, fala: Cristo morreu, mas ele ressuscitou, ele vive, e um dia o Pai irá permitir ele voltar para buscar a sua igreja. Nós sabemos também, irmãos, que a Santa Ceia pode ser um ato de destruição do crente, um ato de destruir o crente, um ato de levar o crente a um lugar que não é bom, um lugar que há
choro e ranger de dentes. Ao você comer do pão, a beber do cálice, do suco da uva, você pode estar sendo condenado à morte eterna. Em 1 Coríntios 11, 27 ao 34, aqui diz: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, irmãos. Paulo diz que pode acontecer isso, de um irmão estar participando da Santa Ceia do Senhor indignamente, não tem, do jeito que ele está, não pode participar, será culpado do sangue do Senhor. Mas examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que comer indignamente come e bebe para si, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. E Paulo diz: por isso este erro que acontece, por causa disso muitos estão fracos, muitos e enfermos e entre vós, e muitos já dormem. Irmãos, Paulo nos leva a uma profunda análise da nossa vida cristã, irmãos. Este momento é o momento de você se arrepender dos seus pecados, você rever tudo que você vem fazendo ao longo da sua vida, até o dia que você entregou a sua vida ao Senhor. Você tem que fazer uma análise, toda vez que você vier participar da ceia do Senhor, você tem que se analisar, dizer: será que eu estou sendo um cristão? Será que a minha vida mostra Cristo aonde eu passo? Será que os amigos do meu trabalho me conhecem como um cristão? O que é que eu estou fazendo para Cristo? A minha vida está digna aos olhos do meu Senhor, para que Ele ache graça aos meus olhos? Então, irmãos, hoje é momento de você analisar, examinar-se, olhar para dentro de você, olhar para os seus frutos e ver se seus frutos são dignos de Deus, são dignos do Senhor. Então, irmãos, Paulo nos chama a atenção, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo do corpo do Senhor. Ali a igreja de Coríntios, irmãos, tinha muitas coisas erradas. Irmãos participavam da ceia antes dos outros irmãos que eram fracos nas condições financeiras era desprezado por outros que tinham mais condição, irmãos que estavam em fornicação, irmãos até que estavam pegando a esposa do seu próprio pai, estava dentro daquela igreja e participava da ceia do Senhor. Ali havia um grande engano ali naquela igreja, e os irmãos iam e participavam da ceia do Senhor. Então Paulo chama a atenção: analise sua vida, olhe como a sua vida está, para você participar da ceia do Senhor, porque ao contrário, você em pecado, você está sendo condenado da morte do Senhor, você está sendo condenado pelo sangue de Cristo. Então Paulo chama a atenção àqueles irmãos que estavam fazendo tudo errado, ou sabiam de muitas práticas dentro da igreja e não fazia nada, deixava lá, e quando ia participar da ceia era a maior bagunça. Muitos se embriagavam, outros comiam, outros não comiam, tinham separação dentro da igreja, tinha grupinhos dentro da igreja. E Paulo chega naquela igreja de Coríntios para chamar a atenção daqueles irmãos: olha, veja bem o que vocês estão fazendo, analise-se, examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, irmãos, hoje ainda acontece isso no meio da igreja, irmãos. Muitos irmãos estão em pecado e participam da ceia sem ter o discernimento do corpo de Cristo, que é santo, irmãos. Eu não posso estar aqui pregando a palavra do Senhor e lá na rua cometendo pecado, cometendo erro. Um dia o Senhor vai cobrar de mim, um dia o Senhor vai exigir este erro meu. E assim também eu levando os irmãos a errar, eu levamos os irmãos a caminhar por caminhos errados. Eu não posso, eu tenho que estar constantemente me examinando, olhando a minha vida.
constantemente, me matando, morrendo a cada dia, diminuindo o meu eu, para que Cristo seja formado em minha vida, irmãos. Assim também é a vida dos irmãos. Assim também é a vida de cada um irmão. Ao passar daquele portão, eu não sei o que acontece, eu não sei o que você fala na rua, eu não sei as suas atitudes, mas irmãos, eu quero te chamar a atenção, que tem um Deus que tudo enxerga, irmãos. Nada pode ficar longe da visão de Deus. Você se engana a pensar que Deus não está te vendo. E é no momento que você está só, fora da igreja, é que Deus vai te olhar, irmãos. Aqui todo mundo se parece ser santo, todo mundo ali contrito na vontade de Deus, mas lá na rua, como você é? Como você se apresenta diante de outras pessoas, diante dos ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor? A sua vida brilha a Cristo? Você fala do Senhor? Você mostra as suas atitudes brilhando Cristo diante aos seus amigos, à sua família, na sua casa? Você repreende aquilo que não é do Senhor dentro da sua casa? Pois nós sabemos que temos filhos, temos irmãos, temos parentes que não conhecem o Senhor, mas nós, como servos do Senhor, devemos santificar a nossa casa. Quando Paulo diz que a mulher santa santifica a sua casa, o homem santo santifica a sua casa. Então, irmãos, analise-se a si mesmo, examine a sua vida, veja se você está digna de comer deste pão, de beber deste cálice, irmãos, para que não venha condenação sobre a sua vida. E Paulo diz: por causa disso, muitos estão fracos na fé, fracos, enfermos, e entre vós, e muitos já dormem. Paulo chama atenção, irmãos. Muitos irmãos que não assimilam a palavra de Deus, muitos irmãos que não creem na palavra de Deus, muitos irmãos que estão enfermos, muitas vezes na carne ou no espírito também, pode estar sendo culpado do sangue e da carne do Senhor, pois não discerne o corpo de Cristo, não sabe discernir. Então, irmãos, é momento de a gente se arrepender de tudo que nós fazemos. É momento de a gente olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, será que eu estou sendo digno diante do Senhor? Eu acho graça a teus olhos? É momento disso, irmãos. Arrependa-se e participe da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a irmã Patrícia e a irmã Luana para distribuir a ceia do Senhor. Glória a Deus.